Assunto, o governo dos Estados Unidos anunciou hoje um novo pacote de auxílio militar, 300 milhões de dólares para a Ucrânia. A notícia é divulgada no mesmo momento em que Moscou aumenta a fabricação de peças de artilharia, sobretudo munição. Está produzindo 3 vezes mais que as potências ocidentais. Confira. Após meses de alerta que não havia mais dinheiro, o conselheiro de Segurança Nacional do governo americano, Jake Sullivan, anunciou nesta terça-feira o envio da verba para a Ucrânia. Segundo ele, o dinheiro veio a partir da economia feita em contratos de armas do Departamento de Defesa. When Russian troops advance and its guns fire, Ukraine does not have enough ammunition to fire back. That's costing terrain, it's costing lives. And it's costing us, the United States and the NATO alliance, strategically. O montante anunciado será a primeira remessa de auxílio americano enviada a Kiev desde dezembro do ano passado. A liberação ocorre em um momento em que a maioria republicana na Câmara bloqueia as tentativas da gestão Biden de aprovar um novo pacote de ajuda ao governo de Volodymyr Zelensky. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o governo dos Estados Unidos já destinou mais de 75 bilhões de dólares em dinheiro e equipamentos para os ucranianos. Do outro lado do fronte, a Rússia aumentou a produção de artilharia e fabrica atualmente 3 vezes mais munição do que Estados Unidos e União Europeia juntos conseguem fornecer a Kiev, segundo estimativas da OTAN obtidas pela CNN. O volume produzido pelo regime de Vladimir Putin é de aproximadamente 3 milhões de munições por ano, enquanto Washington e Bruxelas só conseguiriam enviar à Ucrânia cerca de 1.200.000 munições. Com isso, à medida que Moscou coloca sua economia completamente em modo de guerra, as potências ocidentais enfrentam dificuldades crescentes para fornecer a Kiev armas e munições para resistir ao avanço russo. Sandro, as declarações que a gente ouviu ali do porta-voz americano me pareceram sucintas e objetivas. Nós temos um problema estratégico. Os russos produzem mais munição do que nós. O Ocidente tem condições de reverter essa conta, que no momento é quase 3 vezes a favor da Rússia? Boa noite, William. Boa noite, Lorival. Boa noite a toda a nossa audiência. O Ocidente tem capacidade de reverter essa conta se ele tiver a vontade política para tal. Esse aumento da produção russa se deu porque em 2022 eram 2 milhões de russos empregados na indústria de defesa. Hoje nós temos, segundo estimativas, vários think tanks, algo entre 3 milhões e meio e 3 milhões e 700 mil russos empregados nesse setor, o que invariavelmente não é só aumento de produção, aumento de contratos e por aí vai. Enquanto isso, a gente não teve um aumento das indústrias de defesa ocidentais, nem de contratos, nem de produção. Isso acaba gerando esse descompasso com a Rússia, esse problema com a Ucrânia, e a gente está vendo isso. A declaração do Sullivan é dramática, porque ele também disse nesse pronunciamento que 300 milhões não são talvez pequenas migalhas de um pacote muito maior, que é o que está emperrado na Câmara Americana, de 60 bilhões. Então, eles estão enviando mísseis, o APAM, que é a versão anterior do ATACMS, que é um míssil com alta precisão, foguetes, artilharia 155, 105 e munição individual, mas o fato realmente é que a Ucrânia enfrenta um drama. Para quem tem uma ideia, eu estava lendo uma cobertura do New York Times, que saiu ontem, entrevistando um comandante de artilharia ucraniano. Ele dizia que no ano passado ele recebia 150 disparos por dia para poder disparar. Hoje ele está recebendo 20 por mês para poder atirar com seus canhões. Então isso mostra toda a questão do suprimento, que é dramático para a Ucrânia e a Rússia. Lorival, o Sandro acentuou na intervenção dele que, do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista da estrutura, digamos, acho que a expressão correta da minha parte seria essa, o Ocidente teria condições de atender às necessidades da Ucrânia se houver vontade política. Existe? Bom, os Estados Unidos têm eleição em novembro, né? E o ex-presidente Trump já está trabalhando a favor do ditador Putin, né? Ao ordenar à bancada republicana que não aprove essa ajuda de 61 bilhões de dólares que está sobre a mesa, né?
porque o Trump tem uma afinidade com o Putin e também porque o Trump ele tem uma visão mercantilista da relação com os aliados, né? Deseja que esses aliados, que são países ricos de fato, e ele tem uma certa razão de exigir que os aliados paguem mais pela própria defesa, mas parece perder a dimensão de que as Forças Armadas americanas não são uma força mercenária que trabalha por pagamento, né? Mas sim uma força que defende os interesses estratégicos dos Estados Unidos, que estão muito estreitamente ligados aos interesses de defesa da Europa, como ficou provado na Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer maneira, então, assim, a resposta é não no caso dos Estados Unidos. No caso da Europa, em grande medida, a resposta é sim. E essa própria ameaça do Trump tem, digamos, despertado os europeus para essa necessidade. Agora, qual é a questão? A questão é que as empresas que fabricam munições, material bélico no Ocidente, são empresas privadas. E esse tipo de capacidade de produção requer investimento, porque houve um desinvestimento nas últimas décadas, depois do fim da Guerra Fria. A hipótese de ameaça da União Soviética, da Rússia, foi diminuindo, então, de uma grande guerra, com frontes, com grande uso de artilharia e tudo isso, foi dando lugar a uma hipótese de uso mais de forças especiais, de inteligência, como foi o caso na morte do Osama Bin Laden, né? Então, em 2011, né? Então, o que agora teria que haver um grande estímulo e um grande compromisso para essas empresas privadas por parte dos governos europeus e americanos, de que elas terão demanda nos próximos anos, já uma compra adiantada, né, de muita munição e muita arma, e a gente ainda não está nesse lugar. A gente registra, por outro lado, particularmente de potências centrais como a França e a Alemanha, a disposição de atender a esse crescimento do complexo industrial militar. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão no campo de batalha, diretamente subordinada, Sandro, à capacidade de cada um dos lados de atender às suas necessidades de logística, suprimento de munição e de operação, como se movimentar nesse teatro de batalha. O que é que você antecipa em função desses dados que a gente verificou agora? Uma enorme disparidade na capacidade de fazer a artilharia funcionar. O plano americano, que está sendo combinado com a Europa para suprir a Ucrânia, é um plano que considera que o pico de produção americano vai chegar no final de 2025. Só que a gente tem um outro na questão que passa além dos canhões e da manteiga, né? Da velha questão militar de canhões ou manteiga, né? São homens. E é o grande drama da Ucrânia, é recrutar homens. O Zaluzny, o chefe anterior, o general anterior, que passou a ser embaixador no Reino Unido, agora ele batalhava com Zelensky por uma mobilização de 500 mil homens. Ele não consegue isso. Por outro lado, os russos têm conseguido, por meio de coerção, de esvaziamento de prisões, de cooptação de minorias, manter um fluxo contínuo de soldados para servir na Ucrânia. E esse fluxo contínuo, inclusive, tem sido uma coisa que tem alimentado a economia russa, né, por pagamento de bônus e prêmios às famílias. Então, esse talvez seja o outro drama que a gente vê aqui. Talvez, mesmo que o Ocidente consiga implementar, mesmo que em passo expedito, uma produção de armamento, talvez a Ucrânia não tenha tanta capacidade de apoiar e operar. A gente viu recentemente uma declaração do senador democrata numa sessão fechada, falando que a Ucrânia teria 4 brigadas de homens prontas, mas sem equipamento para poder enviar à frente. Para quem a linha do tempo trabalha, Lorival? Bem, o curto prazo naturalmente está a favor da Rússia. O longo prazo depende da eleição americana, obviamente. Já sabemos o que vai acontecer se o Trump se eleger, aí ficará nas mãos da Europa a defesa da Ucrânia, o que não quer dizer que esteja tudo perdido, mas digamos que reduz pela metade, né, exatamente pela metade, a capacidade de ajuda financeira e militar para a Ucrânia. No caso de uma reeleição do Joe Biden,
Aí depende da Câmara dos Deputados, o que vai acontecer na Câmara. Se essa reeleição vier acompanhada, como costuma acontecer, né, em eleição presidencial e depois se reverte na eleição de meio de mandato, costuma vir acompanhado de uma maioria na Câmara e no Senado. Se isso acontecer, aí o médio e longo prazo está a favor da Ucrânia, porque a Rússia ela tem uma capacidade limitada de produzir armas de qualidade, de boa qualidade. Ela está importando munição da Coreia do Norte de baixíssima qualidade, com muitas falhas, munição muito antiga que a Coreia do Norte está enviando para a Rússia, que demonstra que a Rússia, mesmo com toda essa capacidade de fabricação, como ela é muito intensiva em artilharia, na doutrina dela, ela precisa de mais e não está conseguindo. Então, se os Estados Unidos e a Europa fizerem essa aposta de médio e longo prazo na produção de munição, a gente já está vendo aí o surgimento de batalhões russos contra o regime de Putin, que já estão atuando nas regiões da fronteira, e aí acho que nos próximos anos a situação melhora para a Ucrânia, com todos esses Cs que eu coloquei aí antes. Eu sei, a gente tem que colocar todos esses condicionais. Sandra, eu tenho um minuto. Eu sou obrigado a cometer essa falta de cortesia de pedir que você seja muito breve e diga: a entrada de F-16 no setor aéreo e mísseis de longo alcance prometidos pela Alemanha tem algum peso na situação militar atual? Pequeno, Wagner, pequeno. Mais os mísseis do que os F-16. Os mísseis, se eles forem utilizados contra alvos de muito importante valor, complexo industrial militar russo, talvez consiga reverter dar alguma chance à Ucrânia. Sandro Teixeira Moita, professor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, muito obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite, Sandro. Boa noite, William. Boa noite, Lorival. Boa noite a todos. Lorival, igualmente a você. Muito obrigado pela participação, Lorival. Boa noite.